2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3 e 4, o fato era este: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Dando uma paradinha aqui, nós vemos que há um fato, há uma realidade, não é uma teoria, não é algo a ser alcançado, mas algo foi conquistado pelo ministério dos apóstolos. Ele diz que eles estavam, ele, Silas, Silvano é a mesma coisa que Silas, e Timóteo. Esses três estavam escrevendo e dizendo que eles estavam sempre davam graças a Deus em relação a esses irmãos. Por que esses irmãos? O que tinha de diferente, o que tinha de notório, o que tinha de algo com muito valor? Primeiro, a fé deles estava crescendo sobremaneira. Amados, quando a gente pensa em fé, nós temos que entender que a nossa fé, ela precisa crescer. E a fé, para crescer, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqueles homens, quanto mais se envolviam com a palavra de Deus, mais eles cresciam em fé. E nós tivemos um ano de trabalho, amados. Nós tivemos um ano, então 52 domingos. Nós tivemos praticamente 50 domingos, ouvindo a palavra de Deus. Nós tivemos em nossas casas luz 50 encontros, aonde se ministrava a palavra de Deus. Nós tivemos em nossas reuniões evangelísticas 50 encontros. Então houve um investimento da palavra para que a nossa fé crescesse. E isso chamou a atenção desses homens, porque realmente aqueles de Tessalônica, eles absorveram a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi entrando, foi sendo verdade dentro do coração deles, a tal ponto que a fé deles crescia e crescia. Fé é certeza, fé é convicção. Quando nós conversamos com pessoas incertas, quando conversamos com pessoas amedrontadas, quando nós conversamos com pessoas que estão em dúvida, nós percebemos que a fé daquela pessoa é pequena. Mas quando nós conversamos com pessoas que falam, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, eu creio, eu acredito, eu sei que Deus está trabalhando, nós percebemos pelos lábios daquela pessoa que a fé dela está em crescimento. É muito importante, depois de um ano de trabalho, nós avaliarmos se dos nossos lábios saem palavras de certeza, saem palavras de convicção, saem palavras de encorajamento, de convicção, de alinhamento, de saber para onde você está caminhando, de saber o que você está realmente construindo em Deus. E você está tão envolvido que você não para de falar naquilo. É muito sério, amados, nós percebermos do que sai dos nossos lábios, porque a Bíblia diz que a boca fala
do que está cheio o coração. O que sair da sua boca é isso que está ocupando o seu coração. E para você ter certeza que a sua fé está crescendo, observe como saem as palavras dos seus lábios. Se hoje, depois de um ano de trabalho, você percebe que seus lábios ainda titubeam, você ainda percebe que as suas declarações ainda têm muito ingrediente de medo, de dúvida, então você passou por um ano e não absorveu, não meditou. A Bíblia diz: feliz o homem que medita. Nós tivemos aqui nesse altar homens e mulheres que falaram coisas muito preciosas e muito precisas sobre crescimento espiritual. Homens vieram do norte, do sul, do outro oceano, para ministrar coisas muito preciosas. E eram homens ungidos, eram homens estudados, eram homens experimentados. Mas o que nós verificamos como fruto em sua vida? O que você, meu irmão, verifica como fruto na sua vida? O que valeu um ano de investimento dentro da sua vida espiritual? É muito importante, amados, nós sabermos como estamos lidando com a ministração da palavra de Deus. A palavra de Deus não é para nos divertir. A palavra de Deus é para nos educar, nos exortar, nos consolar, nos fortificar. A palavra de Deus vem para nos trazer vigor, nos trazer esperança, nos trazer consolo. E isso tudo é traduzido, muitas das vezes, no que sai dos nossos lábios. É muito importante, amados, que os apóstolos possam ver em você e ver, que possamos dar glórias ao Senhor, que valeu um ano de investimento em sua vida. Avalie esse ano. Amados, esse foi um ano onde Deus trouxe coisas tremendas. Homens santos, homens tremendos falaram aqui. E foi algo que está gravado. Estamos conquistando até isso, né? Estamos publicando em áudio no Facebook. Você pode rever as pregações. Você pode ouvir de novo. Entra lá com o Ágape Interlagos. Você pode ouvir de novo e ver coisas maravilhosas, mas aquilo tudo não foi entretenimento. Foi Deus falando ao seu coração. E Paulo estava vendo isto, que a fé deles crescia. E além da fé desses homens, ele diz: o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amados, há algo tremendo que Deus faz na igreja, que é quebrar as nossas barreiras. O que Deus mais se preocupa, a Bíblia diz assim, Salmo 133, é como a unção. Quando ele compara um homem ungido, ele diz, como Arão e o óleo. Quando você vê um sacerdote cheio da unção, você fala: uau, esse é o máximo. Mas o Salmo 33 faz uma comparação. 133. Ele faz uma comparação. Assim como é maravilhoso você ver um homem ungido que pinga a unção de Deus, assim também é maravilhoso aos olhos do Senhor de ver os irmãos viverem em união. Nós gastamos tempo de oração buscando a unção, e a unção vem com o tempo, meu amado. A unção não vem numa noite de vigília. Diga a pessoa ao seu lado: a unção não vem numa só noite, mas é um período de oração que deve ser pago pela nossa insistência. Amados, nós pagamos um preço alto, noites em claro, caindo de sono, muitas das vezes subindo aos locais de oração, porque queremos a unção do Senhor. Mas o mesmo esforço, também quando Paulo fala que o amor entre eles iria aumentando mais e mais, é a mesma disposição
de estar com os irmãos. Amados, às vezes nós vamos a longe, nós vamos visitar tais pessoas, as pessoas vêm, estamos em Casas Luz, estamos em reuniões aqui, estamos em reunião de oração, estamos 8h30 da manhã aqui pagando um preço de oração, estar com os irmãos, todas as oportunidades, estamos buscando, conversando, relacionando. Meu amado, como está o seu convívio com os irmãos? Ou as pessoas continuam não sabendo o seu nome? Tem pessoas que reclamam, o pastor nem sabe o meu nome. Mas muitas das vezes você nem se esforçou a ter relacionamento com o pastor. Muitas das vezes as pessoas falam assim, poxa, eu me sinto um peixe fora d'água. Porque muitas das vezes você nem se esforçou em estar dentro desse aquário. Como está o seu relacionamento com o corpo da igreja? Você tem se esforçado? Tem um ditado popular, não gosto de usar ditados populares, mas esse aqui cabe. Quem não é visto, não é lembrado. Tem pessoas que eu só encontro às vezes em festas. Sabia? Tem membros que eu só consigo falar com eles nas festas. Realmente você vai se sentir um peixe fora d'água. Mas Paulo, ele ressaltou isso, que o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, é algo que vai crescendo, 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 crescendo. E é interessante que ele fala sobre isso a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, quando falamos de vós em outras igrejas. Quando eu prego lá fora, os pastores perguntam assim, ei pastor Evandro, como é que está lá em Interlagos? Olha meu irmão, Interlagos está bombando, o povo está lá alegre, a gente se gloria em vocês. O povo está alegre, o povo está espiritual, o povo está orando, o povo está nos montes, o povo está nas vigílias, o povo está nas reuniões, o povo está nas casas luz. É isso, dá gosto de falar. Agora imagina se todo mundo tivesse cada um no seu grupinho, cada um cabisbaixo, sem vigor espiritual. Eu ficaria até com vergonha, falando, poxa, nem me pergunte como é que está Interlagos, porque o negócio está mal. Paulo, ele fala sobre isso, porque o nosso testemunho também incentiva outros a também progredirem. Posso ver amém? Então Paulo, ele diz, olha, eu estou me gloriando em vocês, eu conto de vocês, eu falo com gosto de vocês, as outras igrejas. Por quê? À vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Há uma palavrinha aqui, amados, muito especial, pelo menos para mim, chamado constância. Constância. Ser constante. E ele ainda diz mais, ser constante dentro de perseguição e problemas. Amado, ser constante na igreja, quando todo mundo te abraça, talvez seja um pouco mais fácil. Mas quando você é perseguido, e você está passando por lutas, e mesmo assim você se torna uma pessoa constante no meio da tribulação, isso é algo tremendo. Qual é o tamanho da sua fé? A Bíblia diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, monte, se lance para o mar, porque eu estou passando. Mas há muitas pessoas que no primeiro problema, eu acho que eu não vou mais na igreja. No primeiro problema, eu acho que Deus não me ama. No primeira montanhazinha, na primeira marolazinha, eu acho que esse negócio não é para mim não. Eu acho que eu vou em outro lugar. A Bíblia diz que a nossa fé remove montanhas. Montanhas, meu irmão, fala de problemas. Montanhas fala de opressão, de confronto,
de tentativa de tirar dos caminhos do Senhor. Isso é montanha. E a Bíblia diz que nós podemos lançar a montanha para o mar. Então, quando Paulo diz que é a notória constância deles, eles eram constantes no meio de tribulações e perseguições. Amado, você já foi perseguido? Quando eu falo perseguição, é perseguição mesmo, amados. Sabe, eu conheci pessoas que eram perseguidas dentro da igreja. Não porque elas viviam em pecado, mas era porque elas eram usadas por Deus. E as pessoas perseguiam, falavam mal, colocavam barreiras, ridicularizavam, mas ela era constante. Saiu daquele local, como o Jessé pregou aqui esses dias, saiu daquele local de tormento em honra. Por quê? Porque ela foi perseverante, ela foi constante, mesmo diante de perseguição. Quantas pessoas em primeira perseguição, primeiro conflitozinho, problemazinho, já desiste. Esse ano de trabalho, meu amado, o que está no coração dos seus pastores é que você tenha uma fé constante, independente de problemas, independente de barreiras, que você seja uma pessoa constante, porque os versículos seguintes, você vai perceber que isso é de grande valor para Deus. Olha o que diz, verso 5: sinal evidente do reto juízo de Deus. Deus faz um juízo sobre você. Do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estás sofrendo. É reto o juízo de Deus te levar para o céu? Como prova? Porque mesmo diante de toda a perseguição, eu não abri mão de Jesus. É isso que ele está falando aqui, amados. Mesmo diante de tanta tentação, eu não abri mão de Jesus. Mesmo diante de tanta provocação do diabo, eu não abri mão de Jesus. Mesmo diante de tanta doença, eu não abri mão de Jesus. Mesmo diante de tantos conflitos, eu não abri mão de Jesus e da sua palavra. Então, quando Deus vê isso na sua vida, quando vê que a sua vida realmente está firmada em Cristo Jesus, Ele faz um reto juízo de você. Sim, esse sim, eu quero levar para o céu. Esse eu quero do meu lado. Ele é precioso para mim. Ele é meu. Ele me honra em todos os momentos, seja na alegria, ou seja na tristeza. Seja da doença, parece até casamento, mas é um casamento mesmo. Você e Jesus é um casamento. Jesus é o noivo, nós somos a noiva de Cristo. Pastor, amém? Em toda e qualquer circunstância, nós não abrimos mão da nossa aliança com Cristo Jesus. É sobre isso que Paulo está falando, sobre a igreja de Tessalônica. E isso foi com muito esforço, isso foi com muito investimento, isso foi com muita palavra. Ele traz uma coisa triste sobre aqueles que vivem perseguindo a igreja. No versículo 6 ele diz assim: se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, aqueles que zombam, aqueles que falam mal de Deus, aqueles que falam mal da sua vida, e a vós outros que sois atribulados, verso 7, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, na sua vida, nós seremos livrados, nós seremos consolados com a manifestação de Jesus, mas por aqueles que nos atribulam, esses passarão por uma grande tribulação, contra o que não obedecem ao Evangelho. Verso 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, e uma frase muito dura, banidos da face do Senhor
e da glória do seu poder. Amados, às vezes a gente não pensa sobre a volta de Cristo, que para muitos será glória e para outros será horror, banidos da face de Deus e da glória do seu poder. Amados, nós vivemos uma época de separação, aqueles que querem a Deus e aqueles que não querem a Deus. E aqueles que querem a Deus vão passar tribulação, não porque Deus quer que passe, mas porque os homens ímpios vão querer criar mal. O próprio Satanás vai querer burilar, ou melhor, vai querer peneirar a sua fé, se realmente você está em fé ou não. Verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Olha que coisa tremenda, quando Jesus for vir para ser admirado pelos crentes, aqueles que creram no testemunho, na pregação, na loucura da pregação. Que coisa louca nós vivemos hoje aqui, por uma palavra de fé, pessoas foram ligadas ao reino de Deus nesta manhã. Isso parece loucura, mas como alguém pode se ligar simplesmente por ouvir uma palavra e aceitar essa palavra vindo de Deus? Mas essa loucura tem salvado multidões. Enquanto as pessoas dizem isso é loucura, eu não quero, isso é coisa de fanático, mas a Bíblia diz que pela loucura da pregação, multidões têm vindo ao Senhor. E o final diz assim, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus será glorificado também, porque houve um povo que creu. Muitos não creram, mas há um povo que acredita em Deus. Há um povo que ama o Senhor. Há um povo que honra a Jesus. E por causa disso, o nome do Senhor será exaltado. Se fosse tão loucura, porque multidões estão se rendendo a Jesus. O mundo será condenado, os que não creram, porque foi ministrada a palavra para todos os homens. E muitos tiveram a oportunidade de andar com o Senhor, e muitos deixaram de andar com o Senhor. Mas a Bíblia diz, aqueles que são constantes, que são cheios de fé, esses homens estão honrando a Deus. Por isso, meu amado, faça uma avaliação deste ano. Como foi esse ano em sua vida? Você cresceu em amor? Você cresceu em relacionamento com a igreja? Você cresceu em fé? Você cresceu em constância? Você cresceu em envolvimento com a visão da igreja, que é cuidar de vidas? Nós temos trabalhos nos lares. Você participa? Você se preocupa em abrir novos lares para que novas pessoas sejam alcançadas? Você cresceu nisso? Ou você tem andado ainda muito na periferia? Você que é novo na igreja, meu amado, minha amada, conte com esta igreja, conte com os pastores, porque todo investimento feito em sua vida é feito com muito amor, muita dedicação, muito respeito, muito carinho e muita esperança, para que tudo que é ministrado ao seu coração possa gerar glórias ao Senhor, possa gerar exaltação ao nome de Jesus, porque você agora conhece, não só de ouvir falar, mas por andar com Ele, por você ter experiências com Ele. Certamente você tem muita fome e sede das coisas de Deus, e Deus quer ser abundante em sua vida. Deus quer ser abundante, amados. Experiência sobre experiência, visitações. A Bíblia diz que aqueles homens eram cheios do Espírito, constantemente o Espírito Santo vinha sobre eles e inundava o ser deles.
Isso é maravilhoso da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Avalie esse ano. Não deixe esse ano passar sem você dar um passo para frente, de você crescer em fé, de você crescer na presença do Senhor, crescer na igreja. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé nesta hora.